Olá, eu sou o Leandro, professor de Ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos. Bom, o título dessa aula é Sistema Sensorial, Visão e Audição. Bom, estudaremos nessa aula os principais componentes da visão e da audição dos olhos e da orelha, dos ouvidos, e a importância que esses órgãos dos sentidos têm na formação de imagens e na interpretação de ondas sonoras e o reconhecimento dos sons. Bom, vamos começar falando sobre os olhos, esse órgão que é responsável pela formação de imagens. Bom, nessa figura nós temos algumas estruturas presentes no olho e vamos começar a entender uma a uma, começando da porção mais externa para a mais interna. Bom, iniciando pela sobrancelha, também chamado de supercílios, todos nós conhecemos o significado dessa estrutura. Agora, os cílios. Bom, tanto as sobrancelhas quanto os cílios, eles têm a função de proteção dos olhos. Agora, as pálpebras. As pálpebras consistem numa dobra de pele com a função de proteção do olho. Além disso, ela tem uma função muito importante no espalhamento das lágrimas. Agora, o canalículo lacrimal. Esse canalículo é uma estrutura responsável pela remoção do excesso de lágrimas. E esse excesso de lágrimas pode ficar armazenado no saco lacrimal. Então, essas duas estruturas têm a função de drenagem, ou seja, de remoção do excesso de lágrimas presentes nos olhos. Agora, a glândula lacrimal. Como o próprio nome diz, ela é responsável pela produção e liberação das lágrimas. A lágrima é uma substância que tem duas funções importantes: manter o olho úmido. Além disso, nas lágrimas nós temos alguns anticorpos cuja função é a proteção dos olhos contra a infecção, contra a entrada de organismos patogênicos, ou seja, causadores de doenças. Agora, a esclera é uma membrana esbranquiçada, branca, que reveste externamente o olho. A íris. A íris é como se fosse um diafragma de uma máquina fotográfica. É um músculo que ele pode contrair ou ficar distendido. Se tiver muita luminosidade no ambiente, ele tende a ficar mais contraído, aí ele diminui a entrada, essa parte preta escura do olho, que é a pupila. Então a pupila não é bem uma estrutura, ela é um orifício, um buraco por meio do qual a luz entra. E a entrada de luz, o tamanho da pupila é controlada pela contração ou relaxamento da íris. Se a íris fica mais contraída, o tamanho da pupila diminui. Se a íris fica mais relaxada, o tamanho da pupila se aumenta. Bom, agora nessa figura podemos observar lateralmente as principais estruturas do olho humano. Algumas estruturas que eu apresento aqui eu já citei no slide anterior, mas eu vou repetir para poder facilitar o entendimento. Bom, começando pelo corpo ciliar. O corpo ciliar consiste em músculos cuja principal função é a movimentação dos cílios. A córnea. A córnea é uma membrana situada na frente do olho. É uma membrana situada na frente da pupila e da íris. Principal função: proteção dessas estruturas. O humor aquoso é um líquido, é uma substância gelatinosa, viscosa, composta por sais e outras substâncias, que fica situada entre a córnea e a pupila e a íris. Agora a íris, já citei anteriormente, é um músculo que ele pode se contrair e se distender ou relaxar. E ele controla a entrada de luz nos olhos. E a entrada se dá por meio da pupila. Então a íris funciona como algo semelhante a um diafragma de uma máquina fotográfica, que controla a quantidade de luz que entra nessa máquina fotográfica. Quando a pessoa está situada num ambiente com muita luz, com muita luminosidade, a íris se contrai para poder diminuir a entrada de radiação luminosa. Isso faz a pupila se fechar. Quando se encontra num ambiente mais escuro, com menos radiação luminosa, a íris tende a se distender, favorecendo a abertura da pupila e a maior entrada de luz nos olhos. O cristalino é uma lente, essa lente pode mudar o seu formato em função do local onde será formada a luz
onde a luz será projetada na retina, que eu falarei mais detalhes posteriormente. Então o cristalino ele pode ficar mais convexo ou menos convexo. E essa mudança no formato do cristalino depende dos ligamentos suspensores, situados acima e abaixo, ao redor, ou melhor, do cristalino. A membrana esclerótica, eu já citei no slide anterior, essa membrana externa de coloração branca que observamos no olho. O humor vítreo é um líquido, é uma substância viscosa, gelatinosa, composta por várias células, por sais, por fibras, que confere uma pressão no interior do olho. E essa pressão é responsável pelo formato do olho, que é um formato globular, um formato esférico. A coroide é uma membrana situada entre a esclerótica e a retina. Agora, a retina, por sua vez, é uma estrutura de grande importância nos olhos, porque é na retina onde será formada as imagens, né? A retina ela é formada por dois tipos de células, os cones e os bastonetes. Os cones são estruturas sensoriais, são células que têm a função de captar a energia proveniente de radiação de alta intensidade. Ou seja, num ambiente muito iluminado, muito colorido, geralmente são os cones que estão responsáveis pela captação dessa radiação luminosa. Já os bastonetes, eles captam energia a partir de radiação de baixa intensidade, ou seja, em ambiente mais escuro. E muitos dizem que, por causa dos bastonetes, é possível que enxerguemos algumas estruturas presentes no escuro, alguns objetos presentes no escuro. A fóvea é uma região da retina com uma grande concentração de cones, ou seja, células responsáveis pela captação de radiação luminosa de alta intensidade. Bom, o olho humano ele é formado por células vivas, e essas células precisam ser nutridas, precisam de nutrientes e de oxigênio. E além disso, produzem substâncias a partir do seu metabolismo que devem ser eliminadas da célula. Então, o olho humano apresenta artérias e veias que entra por meio dessa estrutura chamada disco óptico, que daqui a pouco eu falarei. As imagens coletadas a partir desses receptores, cones e bastonetes, são enviadas por uma via sensitiva, por um nervo sensitivo até o encéfalo, até o cérebro. E o nervo que manda essa informação é o nervo óptico. E tanto o nervo óptico quanto as artérias e veias da retina, elas saem por meio do disco óptico, que é também chamado de ponto cego. É um local que não apresenta a retina, então é um local que não se forma imagens, por isso é chamado de ponto cego. Bom, nessa figura eu trago para facilitar o entendimento das mudanças no formato do cristalino em função do objeto que estamos observando. Nessa figura nós temos mais próximo da gente algumas tulipas e mais distante um moinho de vento. Nessa figura, quando o olho está focado observando as tulipas, esse que é o formato que o cristalino assume. O cristalino é essa estrutura indicada por essa seta azul. Percebam que o cristalino está bem robusto, ele está com uma curvatura aumentada, ou seja, se encontra mais grosso. Nessa outra figura, o foco da visão está no objeto mais distante, ou seja, no moinho de vento. E as tulipas estão em segundo plano. Percebam que o formato do cristalino, também indicado pela seta azul, mudou. Ele está menos robusto, ele se encontra com a curvatura diminuída, ele se encontra mais fino. Bom, agora falar um pouco sobre a audição humana. A audição humana se dá graças à presença de várias estruturas presentes na orelha humana. A orelha humana, por sua vez, ela é subdividida numa orelha externa, orelha média e orelha interna. Eu separei essa figura para falar um pouco sobre a orelha externa. Bom, da parte de fora para dentro, começamos com o pavilhão auricular. Auricular é relativo à orelha, então é pavilhão da orelha. É como se fosse uma concha acústica que capta essas informações, que são ondas sonoras presentes no meio, e lançam essas ondas no meato acústico externo, que é uma região que vai conduzir essas ondas sonoras até o tímpano. E aí entramos na orelha média.
Então, a composição, a constituição da orelha externa é o pavilhão auricular e o meato acústico externo. E o tímpano é a porta de entrada para a orelha média. E os detalhes da orelha média e orelha interna eu falarei no próximo slide. Bom, nesse slide eu farei sobre a orelha humana, com ênfase na orelha média e interna, já que a orelha externa eu falei no slide anterior. Bom, a orelha externa, orelha média e orelha interna, a soma dessas três estruturas forma a orelha humana. A orelha externa, eu já falei que ela é composta pelo meato auditivo externo, que é também chamado de conduto auditivo, que é o local por onde essas ondas sonoras entram na orelha humana. Já entrando na orelha média, nós temos a membrana timpânica, ou o tímpano. Essa membrana ela é fina, bem delgada, ela é elástica, ela é muito semelhante a esses couros que ficam por cima de tambores. Então ela percebe essas vibrações que vêm a partir do ambiente e transfere essas vibrações para alguns ossículos presentes no interior da orelha média. São 3 ossículos: o martelo, a bigorna e o estribo, nessa ordem. Esses ossículos, além de transmitir essas ondas sonoras em diante ao longo da orelha, têm a função também de amplificar alguns sons que se apresentam em baixa intensidade. E sons que se apresentam em alta intensidade, ele reduz essa intensidade. Bom, após os ossículos, essas ondas sonoras atingem uma membrana muito semelhante a um tímpano, que é chamada de janela do vestíbulo. Essa membrana, ela transmite ao líquido presente dentro dessa estrutura roxa que estamos vendo na figura. Tem um líquido no seu interior, que essas ondas sonoras são transmitidas para o interior desse líquido, que por fim, explicarei mais em diante, chegará até a cóclea e formará o som. A tuba auditiva já é uma estrutura presente na orelha interna. Ela tem função na regulação da pressão no interior do ouvido. Já sentiram uma pressão interna muito grande no ouvido? É muito comum nós percebermos essa pressão interna quando subimos a serra, saímos da praia, do litoral, e subimos em direção a São Paulo capital ou ao interior. Quando subimos a serra, nós percebemos que a pressão externa se encontra a pressão externa se encontra menor que a pressão interna. Isso pode gerar uma dor e, em situações extremas, pode levar até o rompimento do tímpano. Então, essa estrutura, a tuba auditiva, tem a função de equilibrar a pressão externa e interna. Essa tuba auditiva é um canal que tem conexão com a garganta, com a faringe. A próxima estrutura é a cóclea. É algo semelhante a uma concha de caramujo. No seu interior tem alguns líquidos e também tem alguns pelos, que na verdade são mecanorreceptores. São receptores sensoriais que têm a função de perceber essas ondas sonoras que estão andando nesse líquido, que, como eu falei, vieram a partir da janela do vestíbulo. Os dutos semicirculares são essas estruturas que estamos observando acima, e também é preenchido por um líquido e tem a função de localização espacial. A movimentação desse líquido manda informação para o sistema nervoso central, ou seja, para o cérebro, sobre a posição que o indivíduo se encontra no espaço, bem como a velocidade, no caso, se esse indivíduo estiver se deslocando. Por fim, agora, o nervo auditivo. As informações coletadas tanto pelos dutos semicirculares, que também apresentam mecanorreceptores, quanto pelos pelos da cóclea, que, como eu disse, também tem mecanorreceptores. Essas informações saem pela via por nervos sensitivos, chegam até o nervo auditivo e é lançada essas informações até o encéfalo, o cérebro, que vai interpretar o significado disso. Bom, esse era o conteúdo que eu gostaria de ter transmitido. Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.